No início da Primeira Guerra Mundial, os aviões apareceram e começaram a ser usados para fins militares, tornando-se necessário um porta-aviões. Os aviões usados pela Marinha no início eram hidroaviões. No Japão, a Marinha usou um navio modificado Wakamiya Maru como navio-mãe de hidroaviões. Este foi usado na Batalha de Tsingtao durante a Guerra Japão-Alemanha como um navio de lançamento de hidroaviões. E assim, a Marinha Imperial Japonesa teve seu primeiro encontro com aeronaves embarcadas. No entanto, só mais tarde evoluíram para porta-aviões capazes de operar aeronaves de pouso terrestre. Após a Primeira Guerra Mundial, houve uma demanda crescente por aeronaves para o combate naval e surgiram navios capazes de lançar aviões em alto mar. Mas, nesse ínterim, a diferença entre navios-mãe de hidroaviões e porta-aviões capazes de lidar com aeronaves de pouso terrestre era significativa. Eram uma classe totalmente diferente de navios de guerra. Após a Primeira Guerra Mundial, a necessidade de aeronaves de alerta e ataque em combate naval aumentou. Portanto, a ideia de ter porta-aviões convencionais para o uso militar surgiu. Para isso, era necessário escolher um navio que pudesse permitir o lançamento de aeronaves. Na época, era uma experiência totalmente nova, e existiam dúvidas se uma aeronave poderia ou não pousar em um navio. Foi uma questão sem resposta, até que alguns pilotos experientes conseguiram realizar alguns experimentos bem-sucedidos. A Marinha começou a reconhecer o valor dos porta-aviões após várias tentativas e testes. No entanto, os porta-aviões eram vulneráveis, sem blindagem e comparados a caixões em termos de resistência. Portanto, em batalhas navais, uma frota com um único porta-aviões sobrevivente era absolutamente dominante. A Marinha japonesa, considerando a fragilidade dos porta-aviões, adotou a política de ter um número mínimo deles, seguindo a doutrina de igualdade numérica. Porém, o Tratado Naval de Washington estabeleceu que o Japão poderia ter um número limitado de porta-aviões em comparação com os Estados Unidos e o Reino Unido, aproximadamente 3 para 5, colocando o Japão em desvantagem, tanto numericamente e em tonelagem total. Isso tornou inviável a implementação da política de igualdade no número de porta-aviões com os Estados Unidos. A construção de muitos porta-aviões levaria a uma competição de construção naval e requereria grandes despesas militares. Isso seria difícil para o Japão, que não tinha recursos e poder financeiro abundantes. Como resultado, tornou-se necessário ter um número moderado de porta-aviões regulares em tempos de paz e ter a capacidade de construir rapidamente mais em tempos de guerra. Portanto, a estratégia adotada foi manter uma lista de navios civis, tidos como adequados, e convertê-los rapidamente em porta-aviões em tempos de guerra. O primeiro requisito crucial para os porta-aviões era a velocidade. Era necessário que o navio atingisse uma velocidade mínima de 30 nós, quando não houvesse vento no mar. O segundo requisito era a altura entre os convéses seja suficiente para acomodar uma aeronave da época. O terceiro requisito era ter capacidade suficiente para armazenar um grande número de aeronaves. A escolha do navio que atendesse a esses 3 requisitos mínimos era crucial. Dos métodos de escolha, 2 eram possíveis: selecionar navios mercantes já em operação ou incorporar os requisitos durante o estágio de design ao construir navios mercantes. O governo japonês adotou políticas para atender às demandas da Marinha e subsidiou a construção de navios mercantes rápidos. Quando a guerra estourou, o Japão recorreu à conversão de muitos navios civis pela Marinha para aumentar suas forças. Após a eclosão da Segunda Guerra Sino-Japonesa e da Segunda Guerra Mundial, a promoção da construção naval continuou progressivamente, culminando na primeira grande campanha de construção naval em novembro de 1940. A Marinha comprou e começou a converter 3 navios inacabados, Kashiwara Maru, Izumo Maru e Kasuga Maru, durante a campanha. Esta foi a primeira tentativa de converter navios mercantes em porta-aviões de escolta. Kashiwara Maru foi renomeado como Jun-Yo, Izumo Maru foi designado como Ri-Yo e Kasuga Maru como Tai-Yo.
Ao saber que a Marinha Imperial Japonesa havia perdido 4 porta-aviões de uma vez durante a Batalha de Midway, o quartel-general da Marinha imediatamente iniciou um plano de construção urgente de porta-aviões. Embora um grande e bem projetado porta-aviões tenha sido incorporado, outros 5 porta-aviões de escolta convertidos foram decepcionantes. Esses navios, embora fossem rápidos como navios mercantes, eram inadequados como porta-aviões de combate devido à falta de velocidade e ao pequeno tamanho dos esquadrões. Além disso, o desenvolvimento de um eficiente caça para os porta-aviões de escolta não foi bem sucedido. Enquanto uma catapulta permitiria lançar aeronaves de um convés curto e estreito, os porta-aviões de escolta japoneses não tinham essa capacidade. Por outro lado, os pequenos porta-aviões de escolta da Marinha dos Estados Unidos, como a classe Casablanca, equipavam catapultas hidráulicas e foram construídos em grande número. Eles foram chamados de porta-aviões semanais, porque um novo navio era concluído a cada semana. Esses porta-aviões de escolta não só se destacaram em combate, mas também contribuíram significativamente para a vitória no Teatro do Pacífico. No Japão, muitas vezes se esperava que os porta-aviões convertidos cumprissem papéis semelhantes aos dos porta-aviões regulares. Apesar de algumas exceções, esses porta-aviões convertidos geralmente não conseguiram atender totalmente às expectativas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Também, deixe seus comentários e sugestões abaixo. Adoro interagir com vocês. Fiquem ligados para mais novidades e até o próximo vídeo. Tchau!